forma que você, vestibulando estudante, se sente impacta no seu desempenho na hora da prova. Um estudante ansioso vai encontrar mais obstáculos e dificuldades na hora da prova, porque além da prova por si só, tem sentimentos ali de ansiedade, desespero, nervosismo, e esses sentimentos intensificam outros sentimentos e pensamentos negativos que vão fazer com que o estudante se desestabilize na hora da prova. E um estudante desestabilizado, um estudante que se abalou lá no momento da prova, qual o resultado que ele tem? Um resultado negativo ou um resultado não tão bom quanto poderia ser. Para evitar que isso aconteça, é preciso ter controle emocional. E para ter controle emocional, a gente precisa do quê? A gente precisa saber lidar com as nossas emoções. Então, para estar preparado emocionalmente e com saúde mental e emocional para encarar o vestibular esse ano, vamos ver aqui algumas ferramentas que vão te ajudar a lidar com as suas emoções da forma correta. Bem-vinda ao meu canal, eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre as soluções de curto prazo para lidar com as emoções negativas, que são para aqueles momentos em que a gente precisa de uma solução imediata para a forma que a gente está se sentindo. Elas são soluções para apagar o fogo, são extremamente úteis e necessárias para o estudante não se abalar. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você assista na sequência desse. Agora, se você quer ser um estudante inabalável e que não fica só apagando o fogo com relação à forma que você está se sentindo, é preciso adotar as soluções de longo prazo, que são preventivas, que vão te ajudar a elevar a qualidade das suas emoções, além de te tornar um estudante que tem controle e consciência emocional. Então, as soluções de longo prazo são para aquele estudante que não quer só ficar apagando o fogo e resolvendo determinada emoção na hora que ela surge. É para aquele estudante que quer dar um passo a mais, que quer desenvolver um controle emocional maior e quer realmente ter mais saúde mental e emocional no seu dia a dia. Agora, uma coisa precisa ficar muito clara aqui. Não existe melhor ou pior com relação às soluções de curto ou de longo prazo. Cada estudante vai fazer uma opção, vai optar, eu quero as soluções de curto prazo, eu quero as soluções de longo prazo, eu quero as duas. De um jeito ou de outro, você estará equipado com ferramentas que vão te ajudar a não se abalar na hora da prova. E é isso que importa. Agora, vamos ver aqui as ferramentas para as soluções de longo prazo para lidar com as suas emoções. A primeira ferramenta são os rituais diários, que vão te ajudar a sentir mais emoções positivas no seu dia a dia. E o objetivo é justamente esse, elevar a qualidade das suas emoções, fazer com que você sinta mais bem-estar, satisfação, alegria e felicidade no seu dia a dia. Um erro muito comum que os estudantes e as pessoas em geral cometem é achar que as emoções positivas acontecem no mero acaso ou que elas dependem única e exclusivamente de circunstâncias e fatores externos, quando não é assim. Sabe por quê? Porque nós somos as pessoas responsáveis por aquilo que sentimos. E se nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos, isso significa que nós podemos agir para despertar sentimentos e emoções positivos no nosso dia a dia. E é aí que entra o ritual diário. O ritual diário vai te ajudar a fazer justamente isso, elevar a qualidade dos seus sentimentos, fazer com que você sinta mais emoções positivas ao longo do seu dia. E quais rituais diários você pode adotar para fazer isso acontecer? Primeiro, meditar. A meditação é um ótimo recurso, ela vai te ajudar a relaxar, a silenciar a sua mente, a despertar emoções positivas. Outro recurso extremamente valioso são os pensamentos positivos muleta, que são pensamentos pré-definidos, positivos e reais que você vai direcionar a sua mente ao longo do seu dia. Então, por exemplo, um pensamento que eu gosto de ter, que é um pensamento muleta, é: tudo que eu quero eu consigo, eu sou abençoada. Então, ao longo do meu dia, enquanto eu tô ali preparando meu café da manhã ou preparando meu almoço, eu tô pensando nisso, eu tô direcionando a minha mente para isso. E aí o que acontece? Emoções positivas são acordadas aqui dentro de mim. Eu começo a me sentir extremamente bem, feliz, grata. E isso é muito positivo para nossa vida, sabe? Isso nos transforma, isso faz com que a gente se sinta tão bem. E não é porque você está passando por esse período do vestibular que a sua vida deve ser assim uma tortura e super difícil e tudo é ruim.
Não, você pode estar ali vivendo esse momento desafiador, porque mas se sentindo bem, sabe? Despertando emoções positivas. E os rituais diários vão te ajudar a fazer justamente isso. Uma outra sugestão de ritual diário é o diário da gratidão. Né? Então, todos os dias escrever ali ou 10 coisas pelas quais você se sente grato, ou 3 coisas que você se sente grato e destrinchar um pouquinho mais sobre elas, isso também vai te ajudar. Agora, em qual momento fazer esse ritual? Eu sugiro que você faça ou a primeira pela manhã, né? A primeira coisa pela manhã, ou antes de dormir, porque são momentos de introspecção, são momentos em que ou a gente vai começar o nosso dia despertando essas emoções positivas, ou a gente vai encerrar tendo contato com todas essas emoções positivas. O horário que você definir vai ser útil, vai servir, mas eu sugiro que você se atente ali pela manhã ou antes de dormir, porque vai ser muito valioso você conseguir extrair muitas emoções positivas e isso vai ser um grande diferencial. Adote os rituais diários, tá? Isso vai fazer muita diferença na sua jornada de vestibulando. Se você já adota um ritual diário ou se tem um ritual diário em mente que você gostaria de adotar e que pretende adotar agora que você sabe que essa é uma ferramenta e uma solução de longo prazo para as suas emoções negativas, deixa aqui nos comentários porque isso vai contribuir muito, não só com a sua jornada, mas com a jornada de outras pessoas que estão aqui assistindo ao conteúdo também. A segunda ferramenta é a técnica da mesa de jantar, em que o objetivo é ouvir as nossas emoções. Isso mesmo, ouvir as nossas emoções. E no primeiro momento isso pode parecer meio esquisito, né? O que é isso de ouvir as nossas emoções? Para que isso serve? E talvez você esteja pensando, como que isso vai te ajudar a não se desestabilizar e a não se abalar na hora da prova? Mas calma que tudo vai fazer sentido. Veja bem, as nossas emoções surgem porque elas querem nos comunicar algo. E elas querem também nos preparar o nosso corpo para enfrentar o desafio, para enfrentar a adversidade e as situações que a gente encontra no nosso dia a dia. Acontece que, diante de emoções negativas principalmente, o que a maioria das pessoas fazem? Isso inclui os estudantes e vestibulandos. O que fazem? Ignoram as emoções, fingem que nada está acontecendo, silenciam aquele sentimento. E aí, a emoção não consegue se comunicar com a gente não sabe por que aquele sentimento está ali e ele permanece enquanto a gente não lida com ele. E aí, o que acontece? O estudante que ignora, nega, foge, evita as próprias emoções, vai acabar abalado emocionalmente. E um estudante abalado faz o que lá na hora da prova? Se desestabiliza. Então, se você não quer que isso aconteça, é bom que você comece a se comunicar com as suas emoções. E como que você vai fazer isso? Por meio da técnica da mesa de jantar, que é uma técnica extremamente útil, que vai fazer com que você estabeleça um bom relacionamento com as suas emoções, vai fazer com que você tenha uma compreensão emocional e uma consciência a respeito das suas emoções muito elevada. Você vai entender os seus sentimentos e vai ver que eles não estão ali só para te perturbar, para acabar com a sua vida, para tornar a sua vida difícil. Pelo contrário, eles estão ali para te ajudar e eles querem contribuir. Só que a gente só vai enxergar isso a partir do momento que a gente se comunicar com esses sentimentos. E sabe o que é mais mágico? É que uma vez que a gente se comunica com aquilo que a gente está sentindo, o sentimento se dissolve. Abre espaço para ele ir embora, porque ele cumpriu o papel dele. Então, essa ferramenta é fantástica e vai agregar muito na sua jornada ao longo dos estudos para o vestibular e lá na hora da prova também. E quanto antes você começar a aplicar essa técnica, melhor. Mas vamos lá, como colocar isso em prática? Primeira coisa que você vai fazer, fechar os olhos e prestar atenção e tomar consciência a respeito da forma que você está se sentindo diante da situação que está te abalando emocionalmente. A partir desse momento, você vai tomando essa consciência e tudo, e você vai se imaginar sentado em uma mesa de jantar com várias cadeiras. E à medida que você vai entrando em contato com a forma que você está se sentindo, os sentimentos vão chegando ali. E a cada sentimento que chegar, você vai convidar para se sentar na mesa de jantar com você. E na hora que esse sentimento se sentar ali com você, você vai deixar que ele fale. Você vai permitir que o sentimento fale tudo aquilo que ele está pensando, o porquê dele estar ali, e você vai simplesmente ouvir, sem fazer julgamento, isso é bom, isso é ruim, isso é certo ou errado.
todo julgamento vai ser deixado do lado de fora. Você vai simplesmente ouvir o que as suas emoções têm a dizer. À medida que os outros sentimentos forem chegando, você vai fazer a mesma coisa, até você ter passado por tudo aquilo que você está sentindo. Depois de ter ouvido cada uma dessas emoções que estão sentadinhas ali na mesa de jantar, você vai dizer o nome de cada uma delas. E agora é o momento de aplicar a regra básica, ou seja, você vai reconhecer esses sentimentos. Então você vai dizer para esses sentimentos o seguinte, depois de falar o nome de cada um deles, hein? Isso é importante, porque nomear faz parte desse reconhecimento. Você vai virar para eles e vai falar assim: eu reconheço que vocês estão vivos aqui dentro de mim. Eu respeito a presença de vocês. Eu acolho cada um de vocês e eu sei que vocês estão aqui para o meu bem. Eu aceito vocês. Eu sei que vocês fazem parte de mim. Depois de falar isso com os seus sentimentos, você vai sentir um alívio muito grande. Porque tudo que os nossos sentimentos querem é serem reconhecidos, acolhidos e aceitos. E ao dizer isso, depois de ter ouvido o que eles têm a dizer, é um baita de um reconhecimento, acolhimento e aceitação. Depois de ter falado isso, você vai ver como que o seu relacionamento com esses sentimentos estará muito melhor. E aí você pode dar um abraço em cada um deles e deixá-los ir. Essa é uma técnica extremamente poderosa. É uma técnica que eu aprendi com um especialista em negociação, William Ury. Ele aplica essa técnica sempre quando ele tem alguma coisa importante. Então, ele vai fazer uma negociação ou tem uma reunião importante, ele aplica isso. Por quê? Porque se ele faz isso antes de ir para a reunião, antes de ir para esse evento, para essa situação importante, ele se sente muito melhor, porque esses sentimentos não vão perturbá-lo lá na hora, porque ele já lidou com eles, ele já ouviu o que esses sentimentos tinham a dizer, ele já exerceu reconhecimento, acolhimento e aceitação. Então, olha o poder dessa técnica. Antes de fazer um simulado, já aplique essa técnica. Se tem um sentimento de ansiedade, de nervosismo, de medo, aplique essa técnica. Ouça, né, o que as suas emoções têm a te dizer. Isso vai fazer toda a diferença, vai te proporcionar um alívio muito grande, vai fazer com que essas emoções não surjam lá na hora da prova ou lá na hora da situação importante que você está vivendo. Então, é uma técnica, assim, maravilhosa, maravilhosa. Ouça as suas emoções, coloque isso em prática e você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida, os resultados positivos que isso vai gerar, além de elevar a qualidade das suas emoções, fazer com que você tenha um relacionamento melhor, mais saúde mental e emocional também. A terceira ferramenta é a troca de palavras. Quando você está diante de uma situação, como você costuma se sentir? Qual emoção está sempre presente? Não importa a situação, mas é uma emoção que está sempre ali. É uma emoção que está sempre no seu dia a dia. Qual é essa emoção? Pare um momento, pense sobre isso e guarde essa informação que daqui a pouco a gente vai voltar nela. Antes, vamos entender aqui como que é essa ferramenta, o que ela é, qual é o seu objetivo, como que ela funciona. Para eu te explicar essa ferramenta, eu quero dar um exemplo que é extremamente ilustrativo e que vai trazer aqui com muita clareza o funcionamento dessa ferramenta e como que essa é uma ferramenta poderosa. Teve uma vez que a Letícia, que é minha irmã e sócia, estava se sentindo muito cansada. Ela se sentia cansada o tempo inteiro. E talvez você esteja pensando, mas era só ela descansar. Mesmo quando ela descansava, ela se sentia cansada. E eu comecei a reparar que ela falava sobre isso o tempo inteiro. Não tinha um momento do dia em que eu conversasse com ela que ela não falava sobre o tanto que ela estava cansada. Então, assim, ela acordava e já falava assim, nossa, tô tão cansada hoje. Eu ficava assim, gente, mas você acabou de acordar, como que você já tá cansada? Depois do almoço, no meio da manhã, no meio da tarde, à noite, o tempo inteiro, ela estava se queixando do tanto que ela estava cansada. E aí, em um determinado dia que ela estava falando sobre o tanto que ela estava cansada, eu virei pra ela e falei assim, que tal você trocar isso? Ao invés de falar sobre o tanto que você tá cansada, você começar a falar sobre a forma que você quer se sentir. Se você não quer se sentir cansada, você quer se sentir como? E aí ela parou um tempo, ficou pensando em como que ela gostaria de se sentir. E ela falou assim, sabe como que eu gostaria de me sentir? Serelepe. Eu quero me sentir energizada, disposta, animada. E serelepe resume tudo isso.
E eu falei pra ela o seguinte, então é isso que você vai falar. Pelos próximos 10 dias, todas as vezes que você pensar em falar que você está cansada, você vai falar que você está serelepe. Então, por exemplo, acordou e ao invés de falar o tradicional, nossa, eu tô tão cansada hoje, você vai falar, eu tô tão serelepe hoje, e vai substituir essa palavra o tempo inteiro. Você vai eliminar a palavra cansada do seu vocabulário por 10 dias. E foi o que ela fez. Sabe o que aconteceu? Ela parou de se sentir cansada. Ela simplesmente parou de se sentir cansada. Esse é o poder das nossas palavras. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente se familiariza muito com determinadas emoções e a gente se apega a elas e a gente começa a repeti-las constantemente. Provavelmente teve um momento que a Letícia se sentiu realmente cansada. Só que, às vezes uma fase, às vezes a gente tem uma semana que é pauleira, né? Que é aquele tanto de coisa e tal. E ela se sentiu cansada. E talvez naquela semana fazia sentido ela falar sobre esse sentimento. Falar sobre essa sensação, sobre a forma que ela estava se sentindo. Só que depois ela descansou, aquilo ali passou. Só que a palavra e a sensação ficou. O problema é que quanto mais a gente fala uma determinada coisa, mais a gente intensifica aquilo. Então, quanto mais a gente fala sobre uma emoção, mais a gente intensifica. Então, você já reparou como que, às vezes, pessoas ansiosas, elas só ficam cada vez mais ansiosas, mas isso acontece muito por quê, tá? Não é só por causa disso, mas um dos fatores que influencia no aumento dessa ansiedade é que a pessoa tá o tempo inteiro falando sobre o tanto que ela é ansiosa. Toda pessoa ansiosa que eu conheço gosta de falar o tanto que ela é ansiosa e repete isso o tempo inteiro. O problema é que essa repetição só vai intensificando cada vez mais a emoção, só vai fazendo com que essa emoção se faça cada vez mais presente. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer uma troca de palavras. Isso não significa que você nunca mais vai poder sentir, por exemplo, a Letícia, não é que ela está proibida e nunca mais vai poder falar sobre como ela está cansada. Ela é permitido ela se sentir assim, mas por um período de 10 dias, isso deve assim, deixar de fazer parte do vocabulário, de modo que ela só fale, né, e que você só fale a respeito de um sentimento quando ele estiver verdadeiramente ali presente. Então, às vezes, você nem vai estar cansada, nem estar estressada. E aí, pra que você vai ficar falando, eu tô tão estressada? Mas nem é isso. Quando essa emoção estiver ali, aí sim, cabe esse reconhecimento. Mas não, se não for o caso, não tem por que ficar intensificando. Sabe por quê? Um estudante que fala constantemente que está estressado, ele vai passar o ano inteiro estressado. Um estudante que fala que ele é e está se sentindo ansioso, que ele fala isso constantemente, como que ele vai chegar lá no Enem? Ansioso. Por quê? Porque essa emoção foi reforçada o tempo inteiro. E aí a pessoa já não sabe mais como que é não se sentir assim. Então, o que você vai fazer? Você vai substituir essa palavra. Sabe, no início dessa ferramenta, eu te falei, para guardar ali a emoção que está sempre presente no seu dia a dia. Se você já tem essa emoção, anote ela num papel. E você vai agora pensar numa outra emoção que você gostaria de sentir no lugar dessa. E vai escrever. Então, por exemplo, ao invés de frustrado, fascinada. Ao invés de desesperada, energizada. Ao invés de preocupada, um pouco apreensiva. Olha como que isso ameniza e muda aquilo que a gente está sentindo. Eu virar e falar assim, nossa, eu tô muito preocupada com o Enem. É totalmente diferente de eu falar, eu tô um pouco apreensiva com o Enem. Olha como que a coisa muda, sabe? Parece até algo manejável. Então, assim, a nossa percepção muda, a forma que a gente tá se sentindo muda. Então, eu tô muito desesperada. Não, eu tô energizada. Eu quero fazer as coisas acontecerem e tal, e eu vou agir totalmente diferente. É por isso que essa técnica é tão maravilhosa. Ela vai te ajudar a mudar a forma que você está se sentindo e vai te ajudar também a romper o hábito de sentir emoções negativas constantemente, quando não é o caso. Quando não é o caso. Então, é possível uma pessoa se sentir 100% do tempo estressada? Não é. Então, a gente precisa ser fiel àquilo que a gente está sentindo. Então, pelos próximos 10 dias, tá aí o desafio. Você vai eliminar uma palavra do seu vocabulário que expresse, né, um determinado sentimento, uma determinada sensação e vai substituir por outra. Faça isso, depois vem aqui e me conta os resultados. Você vai ver como que isso vai transformar a sua vida. Você vai parar de sentir aquela emoção ali o tempo inteiro. Por quê? Porque ela não está sendo mais reforçada. E isso vai fazer
toda a diferença no seu preparo emocional, vai fazer toda a diferença lá na hora da prova, porque um estudante ansioso vai chegar como lá no Enem? Ansioso! Afinal de contas, é quem ele é o que ele reforçou o tempo inteiro. Agora, um estudante energizado vai chegar como lá no Enem? Pois é, olha que diferença que isso faz. Aplique, tá? Coloque em prática. Todas as 3 ferramentas que eu trouxe aqui, elas devem ser colocadas em práticas. Se você quer soluções de longo prazo para lidar com as suas emoções negativas, se você quer ter resultados de verdade e se tornar um estudante inabalável, que vai chegar lá no Enem, que vai chegar lá nos vestibulares no final do ano, preparado emocionalmente, com saúde mental e emocional, é preciso colocar essas ferramentas em prática. Então, entre em ação. Agora me conta uma coisa aqui nos comentários, qual dessas ferramentas você mais gostou e já vai colocar em prática imediatamente? Lembre-se que é a ação que nos proporciona o verdadeiro poder, é a ação que gera resultado, tá? Se não colocar em prática, não adianta nada. Se você só veio aqui, entrou pelo ouvido e saiu pelo outro, não vai ter resultado, você não vai estar preparado emocionalmente, você não vai chegar lá no Enem e no final do ano para fazer os outros vestibulares preparado emocionalmente, com saúde mental e emocional. Então, entre em ação, coloque em prática. As nossas emoções podem ser obstáculos ou recursos, e o que elas serão é uma escolha sua. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aqui o seu like, deixa aqui a sua curtida, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e eu te vejo no próximo vídeo do canal. Tchau!